lugar, muito obrigado por estar aqui conosco. Ou melhor, eu estou aqui com você, né? Acho que é muito importante que a gente consiga ampliar um pouco mais a psicologia, né? Que todas as abordagens possam ser ouvidas. E você, como uma gestalterapeuta, uma grande gestalterapeuta, acho que tem muita coisa aí para nos dizer. Então eu queria que no começo assim você falasse um pouco o que te chama a atenção na gestalterapia, por que você foi para esse caminho da Gestalt, se é a visão de homem, se foi alguma professora que você entrou em contato, né? Porque isso também acontece bastante, que te levou para esse caminho. O que te encanta na Gestalt terapia? Bom, primeiramente eu que agradeço pela oportunidade de estar com vocês, né? Com você, de te reencontrar. Falando de Gestalt, o que me encanta é a visão de homem, né? É a possibilidade de estar atuando como psicoterapeuta, pessoa, como ser humano. Um respeito principalmente com os meus sentimentos, com as minhas percepções, né? E é que eu posso trocar com o cliente. Eu posso entender que o sentido é do sentidor. Essa é uma frase que eu tenho, que é aquele que sente a dor. Então o Gestalt terapeuta ele tem uma ênfase, né, e um cuidado em relação àquilo que faz sentido para o outro. Então eu tenho um respeito enorme por essa visão de homem, porque é uma visão de homem existencialista, então acredita-se que o ser humano tem possibilidades, né? Tem condições de se escolher. Em alguns momentos ele não escolhe algumas coisas que acontecem com ele, mas ele tem condições de fazer diferente, né? E fazer a diferença, porque ele é um ser singular, ele é diferente. Né? E também tem, né, a Gestalt ela também junta essa visão de homem humanista, que é um movimento que aconteceu na psicologia, que se acredita que o homem tem potencialidades. Então é uma teoria, né, uma abordagem muito otimista. Né? E o que me encanta é isso, é acreditar, né, que o ser humano pode se modificar. O que você sente que é essencial assim, para esse contato, assim, talvez tão próximo, tão humano do terapeuta com o paciente? Lógico, todo contato de terapeuta com paciente tem que ser humano, né, para existir. Mas essa questão de entender o homem como a Gestalt entende, o que você acha que é necessário para o Gestalt terapeuta ter para que isso aconteça de uma forma plena? Disponibilidade. Abertura com o outro, né? Disponibilidade afetiva e compreensão de que quem está na frente, né, quem está com você como cliente, né, é um ser humano também, né, que vem para te procurar. No meu caso, eu sou psicóloga clínica, né, vem para te procurar porque está em sofrimento, né, e traduzir, decodificar e compreender e apreender o sentido desse sofrimento é o que me fascina. Então, eu acho que regra geral, né, de um Gestalt terapeuta é ele se colocar, ele se fazer em presença. Não presença só física, sim, claro, mas disponível. Né? E na sua prática clínica, qual que você acha que é a maior dificuldade que o Gestalt terapeuta pode encontrar nesse jogo, nessa tentativa dele, né, de estar presente? Qual que talvez seja a maior dificuldade que um Gestalt terapeuta pode encontrar? Acho que são as dificuldades do humano. Eu acho que aí não tem um entrave do Gestalt terapeuta, né? Porque aí não é a abordagem. O humano é muito iluminado no sentido de ser um ser humano, mas também tem, né, bastante dificuldade. Então os entraves que eu encontro faz parte do humano, né, dessa humanidade. E aí eu não vou poder falar que é do Gestalt terapeuta porque... Né, uma forma geral. Exato. Tá. Tem muito trabalho acadêmico, tem muito congresso assim acontecendo em torno da Gestalt terapia. E também tem uma vertente não só dos Gestalt terapeutas, mas dos fenomenólogos, dos humanistas, de escrever em forma de crônica, em forma de conto. Como que você entende esse movimento dessa vertente da psicologia que também pensa o humano ou escreve sobre o humano dessa maneira, sem ser aquela coisa acadêmica e cientista, assim, científica?
Eu particularmente adoro escrever crônica, né? Só que eu, pela vida acadêmica, também preciso escrever artigos, né? Mais formais, mais... Eu acho que a tendência, pelo menos por mim, assim, a minha preferência por crônicas, quando eu posso escrever, né? Obviamente por ser uma coisa mais pessoal, né? Eu me coloco mais. Né? E as vertentes humanistas, elas têm essa possibilidade, elas oferecem essa possibilidade para o acadêmico ou para a pessoa, para o escritor, né? De se colocar. É muito essa presença e essa experiência do vivido. Né? Porque uma crônica é isso, é você contar e compartilhar alguma coisa do vivido. Então acho que faz sentido, sim. Né? Eu, às vezes, aprendo bastante com crônicas de colegas e até com as minhas. Né? E que é um jeito informal. Que dialoga com a filosofia existente, né? Exato. Eu me lembro agora, né? Você está falando, eu me lembro da minha defesa, né? Da tese do doutorado. A Yolanda Forghieri, ela trouxe uma frase que eu achei bem interessante. Ela falou, o difícil é falar fácil. Né? E aí a gente acha que só porque a pessoa em crônica fala fácil, fala sobre experiências, que isso não traz uma profundidade. Né? E eu acho tão bonito quando a gente consegue exprimir ou expressar alguma coisa do vivido, né, de um jeito fácil. Sim. Não precisa falar difícil. Né? E muitas pessoas, né, confundem o falar difícil com nossa, isso é genial. Né? Para mim, não faz sentido. Se eu leio um texto que eu não entendo nada, né, se eu entendo pelo menos a primeira palavra, né, eu falo, olha, né, muito legal, a pessoa escreve legal, tal, mas não fez sentido, não me toca. Então, acho que é por isso também que a Gestalt terapia me encantou. Porque ela vai ao encontro exatamente daquilo que bate o coração, sabe? Aquilo que no tete-a-tete faz a gente sentir que a gente está vivo. Né? Essa relação com o humano, ela que é preservada, né? Em histórias, em crônicas, em contos, né? Ela é muito cuidada. Né? E você acha que assim, que as pessoas não podem olhar a Gestalt terapia de uma forma meio errônea, justamente por isso, por essa questão da presença e por essa liberdade de falar, de não precisar falar difícil, né? Essa liberdade de poder escrever de umas outras formas e falar do homem de umas outras formas, e a presença, né? E estar em contato tão perto com o seu paciente. Você não acha que, né, por toda essa herança médica, de um distanciamento entre o curador e o paciente, você acha que a Gestalt terapia às vezes não é mal vista ou vista de uma forma errônea? Sim. Normalmente a gente recebe alguns preconceitos. Eu costumo falar que quem quer ser Gestalt terapeuta precisa aprender a acolher as diferenças, entender que é minoria, né? E aceitar a diferença e respeitar. Né? Eu acho que no mundo acadêmico, no mundo científico, né, vale a teoria, né, empírica, vale a teoria que você consegue comprovar, vale às vezes o distanciamento. Né? E isso comumente é confundido como, bom, então se a Gestalt prioriza e respeita essa relação humana, então o terapeuta é amigo. Não, eu não saio de balada com meus clientes, eu não vou tomar chopp com os meus clientes, né? Eu acho que eu tenho uma preservação da minha vida pessoal, né? Mas eu sei que eu não posso me isentar de ser um ser humano que está lá disponível para o outro e que esse ser humano também tem o direito de me conhecer como pessoa. Eu não vejo nada de errado, né? Desde que sejam preservadas algumas perguntas, claro, e algumas respostas, sim, né? Claro. Mas eu acho que assim, eu me colocando como uma pessoa, eu dou a permissão, às vezes, né, talvez eu me torne facilitadora para que o cliente perceba assim, se ela, minha terapeuta, sente também, se ela se emociona, se ela apresenta algumas dificuldades, eu não preciso ser o bam. Eu não preciso ser o perfeito. E uma das coisas que a Gestalt terapia fala, que uma das maiores falhas do ser humano
é ser aquilo que ele não é. Né? E o Perls, ele falava, Fritz Perls, ele falava assim, que o perfeccionismo é a pior praga da humanidade. Né? Não existe ninguém perfeito, mas a gente cisma, que a gente precisa ser perfeito em tudo. Então, quando a gente assume que nós temos dificuldades, que a gente não é perfeito, né? E isso tem que estar na postura do terapeuta. Né? Porque você vai facilitar que o teu cliente possa ir para lugares que você também já foi. Quando você aceita, eu, terapeuta, aceito as minhas dificuldades, né? E eu acho que é isso que eu estou falando do lado pessoal. Né? Não é ficar contando na sessão do cliente a minha vida, não é isso. Sim. E aí eu acho que tem uma confusão. Né? Mas eu acho que também não me preocupo tanto com esse preconceito e com o jeito, porque assim, eu tenho aquela ideia, né, de quem está perto compreende, quem está longe julga. Às vezes é muito mais fácil para o outro julgar e falar, isso não é sério. Aí eu pergunto, você já experimentou? Sabe? Você já, né, sabe como é que é? Porque você não tem o direito de julgar uma abordagem ou alguma coisa que você nunca viveu. Sim. Direito todo mundo tem, né? Todo mundo pode falar mal, mas você não sabe, se você não vivenciou, como é que você pode se atrever a falar da abordagem do outro? É bom que essas coisas sejam faladas, que alguns preconceitos, alguns misticismos sejam quebrados, porque principalmente quem está começando aí na psicologia tem uma tendência a se fechar em algumas áreas ou outras ao invés de se abrir. Acho que a Gestalt ela tem esse movimento justamente de abrir, de respeitar, que eu acho que é fundamental para a psicologia de uma forma geral.